para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o doutor em economia, Pedro Ivo Salvador, da Universidade Federal Fluminense. Boa noite, Pedro. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no RF News. Boa noite, pessoal. Pedro, como você avalia o índice IPCA de março, que registrou uma alta de 0,16%, abaixo das expectativas do mercado? Foi uma notícia positiva para o governo que estava com uma certa precaução em relação à inflação. A gente sabe que a inflação é o principal indicador e o termômetro para a taxa de juros, que no Brasil está na casa aí dos 11%, 11,75% mais ou menos, 11,25%. E nesse sentido, essa taxa de juros muito elevada atrapalha um pouco a retomada do crescimento e emprego, que é a principal agenda que o governo divulga. Então, com a inflação convergindo para patamares próximos da meta inflacionária, que é 3,25%, isso permite aí com que os cortes de juros continuem, mas existe também uma pressão americana que faz com que a gente também fique apreensivo em relação à nossa política monetária. E por que houve uma alta mais branda nos preços dos alimentos, de acordo com a sua análise? Essa é uma grande pergunta, né? Porque a gente vai no supermercado e a gente não sente essa sensação. Quando a gente vai no mercado, e aí, como a reportagem colocou, o preço das frutas, legumes tem tido uma grande volatilidade. O grupo de alimentos é o grupo de pressão inflacionária, ou seja, é um grupo que está em franca depreciação. Então, ele tem uma aceleração de preços muito pequena e a menor da série histórica desde 5 anos atrás. O que, obviamente, coloca como um ponto de interrogação da onde que veio esse índice tão baixo. O que a gente sabe é que outros grupos, né, como carnes, o arroz, o feijão, estão com preços mais controlados. Então, é possível que, na questão da média, esse preço, né, essa subida de preços tenha sido um pouco mais restrita. E quais foram os principais fatores que contribuíram para essa menor variação em março, comparado a períodos anteriores? Essa é uma excelente pergunta. Quando a gente pega na série histórica, né, desde 2020 a inflação não é tão baixa, só que em 2020 tivemos pandemia, ou seja, perda de emprego, pessoal parando de consumir e, portanto, o principal termômetro é uma queda na inflação e depois uma crise que se surgiu. Hoje a gente tem uma retomada de emprego, uma retomada de renda e uma queda na aceleração de preços. Portanto, isso coloca, né, o resultado como algo bem positivo, mas existem sim questões ainda a serem enfrentadas, principalmente, né, nessa retomada do controle inflacionário, se vai ser sustentável ou não. O mercado aposta que sim, inclusive as notícias, como a gente pode observar, têm vindo acima das expectativas. Vamos acompanhar. E como o desempenho do IPCA em março impacta as projeções econômicas para o restante deste ano? O IPCA ele veio positivo, mas também não veio assim tão fora da curva. E as projeções são sim de controle inflacionário, ou seja, quando a gente pega o boletim Focus, o controle inflacionário está na agenda. No entanto, o IPCA mais baixo, ele também afeta a expectativa de queda nos juros. Com os juros caindo, é possível que investidores, olhando para 2025, já comecem a se animar e pensar em investimentos, né, no setor produtivo vis-à-vis o setor especulativo, né? Ou seja, eu deixo de deixar meu dinheiro parado rendendo juros na casa de 2 dígitos e passo a ter que empreender, fazer alguma atividade produtiva, o que em tese pode melhorar as expectativas de 2024, mas principalmente 2025. E nós podemos esperar que essa tendência de inflação mais baixa nos alimentos se mantenha para os próximos meses? E por quê? Essa é uma boa pergunta. Olhando os grupos inflacionários, a gente percebe que tem uma questão também importante no setor de transporte que contamina o setor de alimentos. Muita gente fala e comenta sobre um certo represamento dos custos, né, e de preços de combustíveis. Ao que parece, ninguém está comentando de mudar a política de preços da Petrobras. Caso isso se mantenha com a micro-reforma também do ICMS feita lá no governo anterior, é possível que a gente continue a observar essa estabilidade de preços, o que vai favorecer muito, principalmente, as pessoas de baixa renda. Ao mesmo tempo que, ao emprego sendo retomado, faz com que, inclusive, a qualidade de vida
e a percepção, né, do poder de compra continue a aumentar. Pedro, eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News e uma excelente noite.